Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver como projetar o filtro Butter. Então para poder explicar isso a gente vai fazer um exemplo aqui. Esse exemplo foi tirado lá do livro texto do professor Razavi e aí eles nos pede aqui para fazer um filtro passa baixa com uma resposta Butter que tem um ganho na banda passante de 0,45 dB. A frequência F1, que é de 0 Hz até F1, que é a nossa banda passante, é 1 MHz. E ele tem que ter uma atenuação na banda de corte de 9 dB. Ou seja, a banda de corte aqui vai começar em 2 MHz. Então a gente quer que de 0 até F1, a atenuação seja no máximo 0,45. Alguns filtros têm resposta oscilatória, como o Cheb-Cheb. No caso do Butter ele não tem, ele tem uma resposta flat, uma resposta plana, e aí ele começa a cair. Ou seja, então, no caso do Butter, no F1 a gente vai ter começado a cair essa resposta dele, e ela vai ter que ter caído no máximo 0,45. Então ele vai partir de 0, e não vai ter esse overshoot, como tem a resposta do Cheb, ele vai vir, vai começar a cair com uma resposta flat, e a gente quer que de 0 Hz até F1, que é 1 MHz, ele caia no máximo 0,45 dB. Por outro lado, a gente quer que quando chegar em F2, que é 2 MHz, deste ponto em diante, a gente quer uma atenuação mínima de 9 dB. Então a gente precisa atenuar pelo menos 9 dB em 2 MHz. Então primeiro eu fiz aqui representando esse enunciado de texto em formato de gráfico. É só para deixar bem claro essa questão que o Butter não tem essa oscilação aqui, não tem nem na banda passante, nem aqui na banda de corte. O Butter tem resposta flat nos dois, e a gente viu lá que na característica do Butter a diferença dele para o Cheb é que ele tem uma resposta mais lenta aqui, uma banda de transição mais lenta. Então a gente tem que nosso A1 é 0,45 dB, A2 é 9 dB, F1 é 1 MHz e F2 é 2 MHz. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma conversão de unidades aqui. Então a gente tem esses ganhos A1 e A2 dados em dB, a gente só vai transformar ele em ganho adimensional. Então o ganho em dB é o 20 log do ganho adimensional. Então fazendo o inverso disso, o ganho adimensional é 10 elevado o valor em dB, negativo, porque são atenuação. Então, menos o ganho em dB, dividido por 20. Então, se a gente pegar aquele nosso A1, que era 0,45 dB, a gente vai ter um ganho de 0,95. Ou seja, a banda passante vai começar em ganho unitário, e aí até o F1 vai ter caído apenas 5%. Se a gente olhar isso em dB, então vai partir de 0 dB, e aí lá no F1 vai ter que ser 0,45 dB. O A2, que era 9 dB, em ganho ele é 0,355. Então, quando a gente chegar lá na frequência F2 de 2 MHz, o sinal vai ter que ter mantido apenas 35% do seu valor. Essa é só a conversão da unidade. Então, a primeira coisa que a gente faz, converte de dB para ganho adimensional. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui é converter de Hertz para radiano por segundo. Então, a gente converte da frequência F para a frequência ômega. A gente só faz isso aqui. Então a frequência 1, que é 1 MHz, ela em ômega vai ser 2πf, vai ser 6,286 MRad por segundo. A frequência de 2 MHz vai ser 12,566 MRad por segundo. Com essa conversão de unidade, a gente pode então trabalhar lá com a nossa função de transferência. Então a função de transferência padrão de um filtro Butter é o seu ganho aqui, né, o módulo do ganho, vai ser 1 dividido pela raiz de 1 mais a frequência ômega, que está sendo aplicada, dividido por uma ômega zero, elevado por 2 vezes o n, onde n é a ordem do filtro e a ômega zero é a frequência deste filtro. A gente tem aqui nessa função de transferência duas incógnitas. Nós temos tanto o ômega zero quanto o n. A gente precisa achar isso. A gente faz isso montando um sisteminha. A gente sabe que na frequência ômega 1, a gente quer ter o ganho 1. E a gente sabe que na frequência ômega 2 a gente quer o ganho 2. Então a gente monta essa função aqui, fazendo com que esse ganho seja 0,95, que é o G1, ou esse ganho ser o 0,355, que é o G2, aplicado na frequência ômega 1 e na frequência ômega 2. Então agora a gente tem um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. Então a gente consegue isolar isso e manipular para encontrar tanto o valor de n quanto o valor de ômega zero. Então o que eu fiz aqui? Eu isolei aqui dessa primeira equação,
eu isolei o ômega zero. Então, isolando o ômega zero daqui, chega num valor para ele, chega nessa equação 3, aí pega esse valor de ômega zero e joga aqui na equação 2 e consegue, então, manipular ela e isolar o N. Então, o N, que é a ordem do filtro, a gente vai poder calcular ele fazendo o logaritmo natural de 1 sobre o ganho UG2 ao quadrado menos 1, dividido por 1 sobre G1 menos 1. Faz o ln de tudo isso, divide por 2 vezes o ln de 1 sobre a frequência F2, dividido por F1. Então, fazendo isso aqui, para o nosso exemplo aqui, que é 0,355 ao quadrado, 0,95 ao quadrado, frequência F2 e F1, está invertido aqui. Então, F2, que é 2 mega, e F1, que é 1 mega, a gente vai chegar numa ordem de 2,955. O que acontece? Que a gente não consegue fazer uma ordem fracionária, a gente não consegue fazer esse valor quebrado, então a gente tem que usar um filtro ou de ordem 2 ou um filtro de ordem 3. A gente sempre opta por usar um valor inteiro acima desse valor calculado, porque se vocês usarem 2, vocês provavelmente não vão atender aos requisitos de projeto. E se vocês utilizarem uma ordem 3, vocês vão extrapolar os requisitos do projeto. A gente vai ver que o que vai acontecer, que em vez de cair apenas 9 dB, que era a nossa exigência, a gente vai cair um pouquinho mais que aqueles 9 dB, que era a nossa exigência. Mas se vocês querem atenuar 9, vamos dizer, atenue 10, então está atenuando melhor, né? Então não é um problema. Então a gente escolhe uma ordem, que é o próximo número inteiro que a gente vai ter aqui. Então 2,995, a gente vai arredondar para 3. Se isso aqui tivesse dado 2,1, vocês teriam que arredondar ainda assim para 3 para garantir os requisitos do projeto. Se vocês arredondarem para baixo, vocês talvez não atendam. Então vamos dizer lá que queriam uma atenuação de 9, talvez se vocês arredondarem para baixo, lá deu 2,1, vocês vão chegar lá numa atenuação de 8,5. Então vocês vão chegar próximo de 9, mas não. Mas se der 2,1 e vocês arredondarem para cima, em vez de atenuar 9, talvez atenuar 12 dB. Então vocês têm que fazer essas ponderações como projetista do filtro. Então agora que a gente tem a ordem, a gente pode retornar naquelas equações, tanto na 1 ou na 2, e encontrar o valor da ômega zero. Aqui no caso eu retornei em 1, tá? A equação 1 era essa, eu só peguei agora, como eu sei o N, eu isolei ômega zero dela. Então isolando ômega zero, nós temos que a raiz de 2 vezes a ordem, então no caso aqui a ordem é 3, então a gente vai fazer uma raiz de ordem 6 aqui, 6, ômega 1 elevado a 2n, então o ômega 1, que é o nosso 2,83 megaradiano, elevado na 6, que é 2 vezes 3, 1 sobre o ganho 1, que é 0,95, ao quadrado menos 1. Fazendo isso, a gente vai ver que o nosso ômega 0 vai ser 9,089 megaradiano por segundo. Se a gente quiser ver isso em Hertz, se o nosso ômega 0 é isso, é só dividir por 2π. Então a gente vai ter uma frequência F0 de 1,446 MHz. Nota então que aqui nós chegamos a uma frequência de 1,4, sendo que o nosso F1 era 1 MB e o nosso F2 era 2 MB. No caso do Butter, isso aqui, o nosso F0 vai ficar entre F1 e F2 por causa das nossas atenuações. O que acontece? A gente queria uma atenuação de apenas 0,45 em F1 e nós já queríamos uma atenuação de 9 em F2. Então vai acontecer isso. Se nós tivermos esse tipo de atenuação, nosso F0 vai ficar entre F1 e F2. Agora que a gente tem tanto a ordem quanto o F0 ou ômega 0, a gente consegue montar a função de transferência do filtro. Então o filtro Butter que a gente projetou vai ter uma resposta em ganho de 1 dividido pela raiz de 1 mais 2πf, onde o f é o que vai variar, dividido por 9,089 mega. Isso aqui tudo elevado na sexta. Se quiser ver esse ganho aqui não em ganho, mas em dB, é só fazer o 20 log disso. E aí vocês vão ter o ganho em dB. Agora que a gente tem o valor da função de transferência, a gente tem a função de transferência numérica, a gente pode isolar os polos dessa função de transferência. Para o caso do Butter, a equação está dada aqui, onde a gente vai ter o K é cada um dos polos. Então, se for um polo de ordem 6, a gente vai ter 6 polos. No caso, é um polo de ordem 3, é uma função de transferência de ordem 3, então a gente vai ter 3 polos, polo 1, 2 e 3. E o K aqui é cada um dos polos, então a gente substitui o K, o N é a ordem do filtro, e o ômega 0 está aqui, a gente monta o nosso sisteminho. No nosso caso, a gente tem 3 polos, então o polo 1, menos 4
E na 6, mais 7E na 6, J. Segundo polo, menos 9,088 E na 6. O polo 3, menos 4E na 6, menos 7E na 6, J. Percebam que o polo 1 e o polo 3 são complexos e conjugados. Isso sempre vai acontecer. O primeiro, usando essa equação, o primeiro e o último polo sempre vão ser complexos conjugados. Então, se for, por exemplo, uma ordem 6, vai ser o P1 e o P6. E também vai ser o P2 e o P5 e o P3 e o P4. Agora, se o filtro tiver a ordem ímpar, sempre vai aparecer aqui esse do meio, no caso com uma ordem 3, né? Então o 1 e o 3 são complexos conjugados, e o 2 é o chamado polo ímpar. Se fosse um filtro de ordem 5, ia ser o 1 e o 5, o 2 e o 4, complexos conjugados, e o polo 3 seria o polo ímpar. Então, se a gente traçar aqui o root locus disso, a gente tem então o nosso P1, P2 e P3. No caso, o P2 ele é um polo real, tá? Então ele não aparece no eixo imaginário. O que a gente pode fazer agora? Para implementar esse filtro, agora que a gente tem ele em polos, a gente junta eles, né, e implementa eles como filtros de primeira ou filtros de segunda ordem. Então, quando a gente tem filtros complexos conjugados, aqui no caso P1 e P3, a gente implementa ele como filtro de segunda ordem. E o P2, que é o nosso polo ímpar, a gente implementa ele como filtro de primeira ordem. Se fosse em ordem 5, ia ser o P1 e o P5 como filtro de segunda ordem, o P2 e o P4 como outro filtro de segunda ordem e o P3 como um filtro de primeira ordem. No nosso caso, são somente 3 polos, então o primeiro e o último como filtro de segunda ordem e o ímpar como de primeira ordem. Então a gente faz isso aqui, montar a função de transferência do P1 e do P3, então a gente tem ela aqui. Se a gente comparar essa função de transferência que a gente vai ter do P1 e do P3 com a função de transferência padrão de um filtro passa-baixa, a gente consegue ver aqui ó, que esse termo ômega n por Q é o que acompanha S. E o que não tem S é o ômega n ao quadrado. Então, dessa multiplicação aqui, ó, abrindo esse polinômio aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter S ao quadrado, que é esse vezes esse, a gente vai ter S vezes P3, depois a gente vai ter P1 vezes S, e depois a gente vai ter P1 e P3. Então, quem é que vai estar aqui? Ó? Vai ser P1 mais P3. Né? Então, menos P1, menos P3. E o nosso ômega n ao quadrado vai ser o P1 vezes o P3. Isolando o Q dessa equação, isolando o ômega n daqui, a gente tem que o nosso fator de qualidade vai ser ômega n dividido por menos P1 mais menos P3. E o nosso ômega n vai ser a raiz quadrada de menos P1 vezes menos P3. Então aqui a gente consegue achar tanto o fator de qualidade quanto a frequência natural para esse conjuntinho de polo. Então, o polo P1 e P3 vai ter uma frequência natural de 9,089 MegaRadiano e um fator de qualidade unitário. Se a gente quiser ver isso como frequência, é só fazer, então, dividido por 2π. Né? Então a gente tem 1,446 MHz. Então essa aqui é a frequência natural e o fator de qualidade para o polo 1 e o polo 3, que será implementado como filtro de segunda ordem. A gente pode implementar ele de qualquer maneira. Aqui no caso eu optei por fazer um filtro Sallen-Key de segunda ordem. Esse filtro Sallen-Key que está aqui, ele tem um fator de qualidade dado por essa relação de suas resistências e suas capacitâncias e uma frequência natural dada por essa outra relação entre resistências e capacitâncias. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode chutar o C e achar o R, a gente pode chutar o R e achar o C, tanto faz, tem liberdade de projeto. O que é mais fácil de fazer aqui? Ó? A gente faz que o R1 é igual ao R2, então a gente considera que vai usar dois resistores iguais aqui para facilitar o projeto. Então, se a gente isolar aqui, ó, dessa equação do fator de qualidade, fazendo R1 igual a R2, a gente vai ter que o C1 vai ser 2 vezes o fator de qualidade, tudo isso ao quadrado, vezes o C2. E dessa equação aqui, se R1 igual a R2, e aí a gente sabe que o C1 tem essa relação para C2, a gente consegue isolar o C2, que vai ser a raiz de R1 ao quadrado, vezes 2Q ao quadrado, raiz de tudo isso, vezes ômega n. Então, nesse caso, se a gente chutar o R1 igual a 1K e o R2 também igual a 1K, a gente consegue vir aqui e calcular que o nosso C2 vai ser 55 picofarad. E a gente consegue vir nessa equação e calcular que o nosso C1 vai ser 220 picofarad.
Então, dessa maneira, usando esses 4 elementos, a gente implementa o polo 1 e o polo 3 desse filtro. Para implementar o polo ímpar, que é o nosso P2, então a gente pode fazer isso simplesmente, o jeito mais fácil é fazer um filtrinho RC passivo. Então a gente tem um RC, esse filtro aqui, a sua frequência de corte é dada por 1 sobre RC, ou a sua frequência de corte 1 sobre 2π RC. O que a gente pode fazer? A gente pode chutar o C ou chutar o R, tanto faz, e calcular o outro. Então aqui no caso eu chutei o R3, né, o resistor desse filtro aqui, e aí eu calculei o C3. Então, chutando aqui R3 de 1K, a gente tem que o nosso C3 vai ser 1 sobre ômega-C vezes R3. No caso, o ômega-C, ele vem lá do polo. Então, o nosso polo P2 é menos 9,088 megaradiano por segundo. Então, a gente só põe aqui que o ômega de corte é menos o P2, tá? Então, a gente joga aqui o valor do polo. Então, a gente tem que o nosso... Se a gente usar um resistor de 1K, basta usar um capacitor de 110 pico e a gente vai conseguir implementar o polo 2. Então, a nossa solução completa que a gente tem aqui é um resistor de 1K, 1K e 1K, porque eu escolhi todos eles de 1K, vocês podem escolher outro valor. E aí aqui a gente vai utilizar um C2 de 55 pico e um C1 de 220 pico. Isso aqui é aquele filtro Sanin-Key que implementou o polo 1 e o polo 3. E aqui está a nossa implementação do polo ímpar, que é o polo 2, que é um resistor de 1K e um capacitor de 110 pico. Esse conjunto inteiro aqui, que é um filtro de segunda ordem e um filtro de primeira ordem, monta o nosso filtro Butterwolf de terceira ordem, que a gente fez lá pela função de transferência. Então agora eu vou simular esse filtro aqui e ver se ele atende aos requisitos de projeto.